Boa noite, gente. Boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Júlia. Sejam bem-vindas, bem-vindos para nossa última live dessa semana da série de especial das mães, né? Fechando com chave de ouro essa semaninha. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Enquanto a gente espera o Saulo entrar, deixa eu já ir colocando aqui o título da live pra gente fixar, né? Opa, como ajudar o marido a amadurecer. Vamos lá. Saulo entrou. Oi, Saulo. Seja bem-vindo. Oh, meu Deus. Sempre me embanando pra colocar esse negócio. Prontinho. Tô aqui, gente. Tô aqui. Virou a câmera, mas tô aqui. Saulo, você solicita aí o convite? Deixa eu ver se eu consigo te... consigo te convidar, eu acho também. Deixa eu te colocar. Oi, gente, sejam bem-vindos. Coisa boa estar aqui com vocês de novo. Oi, Saulo. Oi, querido. Olá, boa noite. Tudo bom com você? Tudo bem, Larissa? Tudo tranquilo, Tudo graças bem. a Deus. Aqui também, graças a Deus. Tá me Então, seja ouvindo bem? bem-vindo. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Gente, vocês estão ouvindo e vendo a gente bem? Acho que sim, né? Qualquer coisa nos falem, por favor. Então, vamos entrando, sejam bem-vindos. O Instagram vai aí notificando todo mundo. Saulo, primeiro, né? Obrigada por ter aceitado o convite para a gente conversar aqui um pouco sobre esse assunto, né? De como ajudar o marido a amadurecer. Conversamos um pouquinho ali pelo WhatsApp. Acho que vai dar pano para manga aí, né? Nossa, isso aí tem assunto para que não acaba mais, né? E Espero que a não gente acaba consiga, mais. pelo menos, tocar assim nos pontos mais importantes, né, Larissa? Mas, se a gente conseguir responder algumas perguntinhas também, né? Às vezes dá. Vamos ver se a gente consegue. Gente, para quem não me conhece, tá chegando aí pelo Saulo, eu sou Larissa, sou psicóloga, sou de Florianópolis, sou casada, tenho 3 filhos, um na barriga, que não sei ainda se é menino ou menina, tô de 12 semanas, e tenho a Catarina de 4 anos e meio e o Francisco de 1 aninho. Saulo, se quiser se apresentar também, não sei se tem alguém aí que não te conhece, de repente. Sim, né? O seu público. Meu nome é Saulo Barbosa, eu sou médico psiquiatra, eu moro e atuo aqui em Montes Claros. E, bom, a gente tem um ponto em comum aí, que talvez seja o Ítalo, né? Que é essa Ah, sim, personalidade aglutinadora e que tem, né, dado a oportunidade para a gente conhecer, para a gente se verdade, conhecer, né, Larissa? Assim, outros verdade, profissionais verdade. que estão se encontrando e que, de algum modo, têm essa mesma visão, essa importância do amadurecimento, da autorresponsabilidade, né? De sair do vitimismo e começar a Uhum. encarar, né, a vida de frente, né? Que, inclusive, faz parte do nosso assunto aqui de hoje. Minha irmã, ó, a Isabela, que é minha irmã, ela ela tá dizendo aqui, é porque eu também tenho uma Catarina agora, né? Ela que Ah, é. nasceu. Tá com menos de um Fluido, mês. né, Saulo? Nossa, é Modéstia à parte, maravilhoso. sabemos muito bem. Muito Ô, forte, né? Saulo, isso que tá se falando agora do Ítalo, né? Eu tava pensando, tenho pensado muito nisso, inclusive, assim. Eu acho que não só de nos conhecermos, né? De aproximar tantas pessoas, mas até do próprio Instagram, né? Porque não sei tu, não sei se já fazes esse trabalho antes, assim, mas eu e acredito que muitas pessoas também só foram ter coragem, só foram cogitar, pensar nessa possibilidade depois também, né? De ir conhecendo o trabalho dele. Então, de certa forma, ele foi puxando aí uma galera que talvez estivesse cada um no seu cantinho, cada um fazendo o seu trabalhinho ali, né? E foi dando essa meio que essa voz para nós, né? E tanta gente hoje realmente escolhendo se expor, escolhendo fazer um trabalho para além do consultório, né? Um trabalho que a gente sabe o quanto a gente pode ajudar pessoas por aqui também. E isso é maravilhoso, que a gente foi descobrindo, eu acho mesmo, assim, a versatilidade do nosso trabalho, né? O quantas coisas a gente pode fazer pelas pessoas através do Instagram, das redes sociais e através daqui também conhecer tantos outros colegas de profissão, né? Que talvez se não fosse pelas redes sociais, talvez a gente também não se conhecesse. Então, É, acho que é uma eu, geração mesmo, né? Que vem vindo, assim, uma onda de bons profissionais seguindo os é, passos. eu tenho até uma gratidão ainda maior com o Ítalo, Larissa, porque a gente fez residência no mesmo instituto, né? Que foi lá Ah, na é. UFRJ, lá no Rio. Uhum. Só que ele estava à frente, né? Ele estava no R3 e eu estava no R1.
Então, ele são 3 anos, né, psiquiatria, então ele já terminou esse ano e aí eu continuei. Mas ele me marcou muito e depois, no segundo ano da residência, eu estava meio em conflito, porque eu fui fazer o optativo de psicanálise, né, porque rapidamente eu percebi que como psiquiatra eu não podia ficar restrito às medicações e essa concepção biologicista, assim, né, estritamente biológica do ser humano. Então eu falei, eu preciso de recurso de psicoterapia. Fiz um ano de psicanálise lá, de optativo, e aquilo me chocou muito. Eu achei assim muito limitado, né? Assim, principalmente quando a gente pensa na complexidade do que é o ser humano. E eu mandei uma mensagem para o Ítalo, que já havia saído da residência. E aí ele me mandou uma mensagem gigante, assim, e foi muito atencioso comigo, né? E essa mensagem depois eu fui perceber, né, quando eu fiz o curso presencial dele, que já era como se fosse o esqueleto do curso presencial, Olha, né, com que, toda aquela que, base antropológica, mais as camadas da personalidade, né, que também tem a ver com o nosso tema de hoje. que legal, Saulo, que legal. Tu estavas falando, eu estava pensando, nossa, como ele marcou os nossos caminhos, assim, tentando também não me prolongar para a gente entrar logo no assunto, mas não sei se tu sabes, eu era concursada, era funcionária pública aqui em Floripa, trabalhava na prefeitura do município, né? E quando eu fiz o curso dele, daí tive a oportunidade também de conversar um pouco, ele trocar umas ideias, contei um pouco para ele os dilemas que eu tava, assim, né, de se sair ou não, começando a querer clinicar, ele me incentivou demais a sair, a começar a clinicar, e a fazer o Instagram, né, enfim, me incentivou muito com isso, assim. Então, acredito também que se não tivesse passado, provavelmente eu tava lá no meu cargo público, nossa, num caminho completamente diferente do que eu tenho hoje, assim. E ainda estava conversando com meu marido ontem sobre isso. É impressionante ver a mudança, né? Como as coisas podem ir mudando tanto e como eu me sinto realizada hoje, mesmo essa coisa de encontrar o seu propósito, né? De encontrar o seu Sim, caminho, assim, a sua vocação, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu dever. E eu acho que além de tudo, estamos rasgando uma seda pro Ítalo, né? Mas merece também. Além de tudo, o que a gente já falou, ainda esse instrumento de nos ajudar a encontrar também a nossa vocação, o nosso lugar no mundo, né? Pelo visto, ele teve esse papel para nós dois também. com Então, certeza. realmente é. E eu acho que a gente já pode até pegar o primeiro ponto, Larissa, que eu pensei, que é como o ser humano, por ser pessoa, ele precisa enxergar uma outra pessoa que tenha virtudes atualizadas no seu ser para que isso o mova, para que isso abra no nosso peito aquela concepção de que é possível melhorar. Essa pessoa que existe aqui, ela conseguiu atualizar potências, atualizou virtudes, e eu não tenho que ter inveja dela, eu não tenho que ter. O fato dele ser melhor do que eu não me diminui de modo algum. Na verdade, abre no meu peito a possibilidade, né? Poxa, tem como você ser melhor. Né? No meu caso, por exemplo, né? Assim como ele, psiquiatra, você psicóloga, também atua nesse mesmo ramo que é assim, o adoecimento da alma, adoecimento psíquico que está tão presente hoje em dia, ele abriu em mim essa possibilidade. Olha, cara, você não precisa ser igual aos outros psiquiatras, você não precisa ficar restrito à medicação. Você pode fazer uso delas sem que elas façam uso de você e domine completamente a sua prática, né? Então, indo para o nosso tema aí de como ajudar o marido a amadurecer, a primeira coisa que eu tinha pensado, Larissa, a primeira frase assim foi assim, ó: dois imaturos não fazem um maduro. Ah, Então, se você está aí com seu marido, com seu namorado imaturo, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que você não pode ter respostas imaturas, respostas igualmente imaturas. Porque se isso acontecer, vocês dois vão ficar retroalimentando um ciclo de imaturidade. Né? E o imaturo, ele tem por característica responder apenas a estímulos positivos, né? Se o outro faz por mim, então eu faço. Se o outro não faz por mim, então isso me paralisa, eu também não faço. E aí fica aquela disputa, aquela briguinha, né? Eu percebo muito isso. Você também, eu sei que atende casais, né? Que às vezes quando você marca. No início da minha carreira, quando eu atendia casais, na primeira sessão, eu já colocava os dois juntos. Aí rapidamente eu percebi que isso
não ia dar muito certo, porque acabava ficando se tornando ali uma disputa na minha frente, e esse casal de maturos, né, eles estavam esperando que eu me posicionasse para dizer quem era o certo, né? Assim, o terapeuta enquanto juiz para dizer quem é que está certo. Então, aí depois eu passei a colocar um de cada vez e fazer um Ah, é? caminho, Olha só. fazer um caminho individual primeiro, e aí quando eu Uhum. percebia que havia uma evolução, né, quando eu percebo que há uma evolução de amadurecimento, eu falo, pronto, agora a gente pode ter uma sessão com os dois juntos, que já não vai ser mais essa briga. Então, o primeiro passo é esse. Talvez o pessoal ficou atraído assim a como ajudar o marido a amadurecer, mas a primeira coisa que eu digo aqui é olhe honestamente para você. Como está a sua personalidade? Como está o seu processo de amadurecimento? Porque dois imaturos não vão fazer um relacionamento maduro. Então, você vai ter que fazer esse primeiro movimento. Você vai ter que investir na sua maturidade para que você consiga deixar de responder imaturamente às ações dele, que, né, possivelmente são ações imaturas realmente. E que você, se a gente entrar nesse conceito raso de justiça, né, no sentido de, então se ele fez isso comigo, agora eu tenho o direito de revidar na mesma moeda. Só que quando a gente está falando em termos de relacionamento, a gente entende que sejam duas pessoas que buscam um bem em comum. Então você não está ali com essa mentalidade de disputa, né? De ele fez comigo, agora eu vou devolver na mesma moeda, né? Então o primeiro passo seria isso: pensar em você, em como você está no caminho da maturidade, para que você, sendo uma presença madura ali dentro de casa, você consiga inspirá-lo, como a gente estava falando aqui do Ítalo, né? A presença do Ítalo nos inspirou a nos mover, né? Então, que no casamento também seja dessa mesma forma. Perfeito, Sal. Estão perguntando aqui, eu vou aproveitar para responder. Que horas começou? Foi 9h30, acabou de começar. Podem acompanhar com a gente. E perguntaram também se vai ficar salva. A minha intenção é que fique salva. Pretendo, né, deixar 24 horas e depois colocar para o YouTube. Mas nem sempre dá, né? Vocês sabem que às vezes o Instagram dá uns pau dele aí e a gente não consegue salvar. Então, dentro do possível, tentem ficar ao vivo para garantir, porque a gente nunca tem essa certeza absoluta. Saulo, isso que estavas falando, né, da maturidade, meu Deus, da pessoa madura ser essa pessoa que puxa, né? Eu vejo a maturidade muito como um imã mesmo, né? É um imã. Quando a gente convive com uma pessoa madura, a gente se sente naturalmente impulsionado a amadurecer, inclinado a amadurecer. A gente vê, é aquilo que tu fala assim, a gente vê que é possível. A gente vê que é possível não ser refém das nossas tendências, não ser escravo do nosso temperamento, dos nossos defeitos, né? A gente vê que é possível ser diferente, ser melhor. A gente começa a enxergar o nosso potencial, né? Se o outro pode, por que que eu não posso também? Então, essa é uma das grandes maravilhas mesmo do amadurecimento, assim, né? Nós somos seres relacionais, nós somos seres que precisam da relação. E é justamente, e até eu acho que o Ítalo fala muito isso também, que não é verdade que é todo mundo igual, no mesmo nível, assim, não. É claro que existem pessoas mais inteligentes que outras, mais maduras que outras, né? E isso é uma maravilha, na verdade, porque se a gente pode conviver com essas diferenças, a gente também pode se tornar pessoas melhores, né? Imagina só se fosse todo mundo no mesmo nível de maturidade, de inteligência, de bondade, como cresceríamos, como a gente se desenvolveria nesse sentido. Seria provavelmente impossível. E outra coisa que tu falasse também, que eu fiquei pensando, é que quando a gente acha que o outro é imaturo, né? Provavelmente tem várias questões nossas imaturas. Assim, tava até falando com a Pamela ontem, na live que eu fiz com ela, Pamela Arumá, o quanto a gente tem esse movimento, assim, de a gente é muito bom mesmo para criticar o outro, em tudo que o outro faz, a gente, né? Prontíssimos, assim, para apontar o dedo, para julgar e para nos justificarmos. Então a gente está o tempo todo justificando as nossas atitudes, né? Às vezes a gente faz exatamente a mesma coisa que o outro, mas a gente tem mil motivos por trás daquilo. Não, mas é porque aconteceu tal coisa. Não, mas a gente está o tempo todo se justificando. E a gente tem uma incapacidade de justificar o outro, de imaginar que talvez por aquela atitude do outro tinha uma boa intenção por trás. Não foi por mal, né? Foi sem querer. A gente não consegue nem pensar nessa possibilidade. Assim, a gente sempre vê com maldade mesmo, vê com crítica, com julgamento, né? E imagina só se a gente fizesse um movimento inverso. Imagina só se a gente começasse
a justificar mais o outro, a presumir boa intenção das atitudes do outro, né? E a julgarmos, avaliarmos no sentido não assim ruim de ficar também a gente, sabe, super se cobrando, mas no sentido da gente avaliar mesmo as nossas atitudes, vendo o que a gente pode melhorar, no que não foi legal, né? Imagina se fosse inverso, o quanto a gente não cresceria muito mais, né? Então, isso de a gente acha que o outro é imaturo, que o outro precisa mudar, mil coisas. Olha, provavelmente deve ter mesmo. Mas o que que eu tenho que mudar nisso tudo também, né? Eu falo muito isso aqui também, e sempre que eu falo gera um pouco de polêmica, assim, no meu Instagram. Que a gente sempre tem uma parcela em tudo, em todas as coisas, assim, todos os conflitos, em todas as brigas entre o casal, eu sempre tenho a minha parte daquilo. Né? Se um não quer, dois não brigam, coisa meio básica, assim. Se alguma coisa tá ruim ali, alguma responsabilidade naquilo eu tenho. Então, não é o outro sempre 100% errado e eu 100% certa. E às vezes a gente parece nos nossos relacionamentos um pouco juízes, assim, né? A gente está o tempo todo tentando encontrar quem é o certo e o errado da história. E muitas vezes pouco importa que se dane quem é o certo e quem é o errado. Na verdade, ali é o que nos faria crescer, o que nos faria melhorar, é cada um mesmo conseguir perceber o que poderia fazer diferente, né? Exato. Poxa, ele tá assim, ele tá, sei lá, grosso, não sei o quê, tá, várias coisas que estão me incomodando. Tá, travou? Saulo? Não, eu tô aqui. Tu tá aqui? Eu travei? Não, tô aqui também. Não, tá ótimo. Ficou com o círculozinho do teu. Se o outro tá grosso ou tá qualquer outra coisa que tá me incomodando, ele tem, não é justificar o outro também no sentido de, coitadinho, não faz nada. Não, claro, ele poderia ter milhões de outras formas de reagir. Mas eu também devo estar fazendo alguma coisa que está gerando aquilo, né? Se eu tivesse a pessoa mais maravilhosa do mundo, provavelmente não estaria reagindo daquela forma. Então, sempre tem todos esses lados, né? E se a gente se preocupasse, gastasse mais a nossa energia olhando para as nossas responsabilidades ali naquele relacionamento, provavelmente a gente, né, não teria tantos problemas. Então, Isso. acho que isso é um ponto bem, bem importante também da gente refletir um Ô, pouco, né? Larissa, e o Ortega, né, tá que o Ítalo cita muito, ele diz Uhum. que as nossas, primeiro ele considera o ser humano como uma criatura amorosa, sendo o amor a principal atitude ou o principal aferidor da qualidade de uma alma, né? Ele chega a Uhum. dizer que assim como se ama, se é. E isso inclui o processo de escolha dos amores, né? Então, assim, se você escolheu estar com essa pessoa, né, A gente falasse disso mesmo, boa. isso diz muito a seu respeito, né? Então, se Uhum. você escolheu essa pessoa, então isso diz muito sobre você. Outra característica do imaturo é isso que você disse. O imaturo ele é muito reativo, né? Então, assim, toda reação, na verdade, você está deixando a pena que escreve a sua biografia na mão do outro. Então, a reação, ela condiciona a escrita da sua biografia a outra, a terceira pessoa. Então, na verdade, o processo, como você bem disse, deveria ser o contrário, né? Com a ação que o outro fez a mim, o que eu escolho fazer com ela. Então, eu tento desconectar a minha atitude a simplesmente uma reação superficial àquilo que o outro me fez. Eu tenho que tentar ter esse olhar mais. Eu sempre digo para algumas pessoas que tendem a ser mais reativas, para elas tentarem enxergar a cena como se elas fossem um terceiro, como se elas estivessem assistindo um filme. Né? Então, assim, ela sai da primeira pessoa e ela está observando a troca de palavras. E para onde, né, que essa cena contaria o quê? Essa cena me ensinaria o quê? O que esse casal, agora interagindo, está me mostrando? Então, isso é ter uma concepção mais narrativa da vida, né? Que é um tema que a gente fala muito também, de entender como a narrativa, porque toda narrativa, obrigatoriamente, ela pede um sentido. Então, não é simplesmente uma interação qualquer, aleatória, entre dois bichos. Né? Nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de Uhum. pessoas. E, obrigatoriamente também, a narrativa, ao pedir o sentido, ela exige de nós uma hierarquia de valores, sendo que no topo desses valores estão os valores inegociáveis. Então, em amor ao valor, isso move a minha ação, o que inclui um olhar benevolente para o imaturo. Porque
eu não estou dentro de um relacionamento, e aí depois acho até interessante a gente fazer a diferença entre namoro e casamento, mas falando do Uhum. casamento, o casamento certamente não é uma disputa. Eu acho que isso é um veneno tão grande que está na mente das pessoas, essa concepção da relação homem e mulher como uma disputa, como Uhum. uma luta, né? A gente O entende feminismo muito essa. trouxe isso muito pra gente, eu acho, né? Isso. Só. O feminismo, ele é luta de classes aplicada a gênero, né? Então ele pega ali o marxismo, né, e joga isso para a relação, colocando o opressor e o oprimido não mais como o empresário, né, que detém os meios de produção, versus o operário lá, o funcionário, mas ele pega e joga isso para mulher e homem como sendo o homem o opressor, né? Embora existam de fato situações pontuais em que haja opressão, mas você, a partir do exemplo ruim, dizer que a instituição casamento é uma instituição opressora, você já está tendo um olhar ideológico em cima da realidade maravilhosa que o casamento pode ser, né? O casamento pode te elevar enquanto pessoa até nas camadas da personalidade mesmo. Eu vi a live que você fez com o Ítalo, foi maravilhosa, né? Falando disso, das camadas e do relacionamento, né? E quanto o Ítalo falou uma coisa muito importante, que o casamento ele é uma matriz de sétima camada, que te eleva mesmo. Para você conseguir ir bem no casamento, idealmente você deveria No estar ao mínimo. menos na sétima, né? Mas se você não estiver, e que talvez seja o caso de muitas pessoas, que tal utilizar o que o casamento exige de você como uma estrutura que pode provocar um amadurecimento, né? Eu sempre digo isso. O casamento ele pode ser aquilo que revela o pior de cada pessoa, se entrar nessa mentalidade de disputa, de entrar nessa mentalidade assim de quem está certo, quem está errado. Aí o casal, por exemplo, pode fazer algo muito imaturo, que é sair compartilhando intimidades com qualquer um e buscando um veredito externo, assim, de amigos, por exemplo, de pessoas que não têm esse olhar amoroso para o casal. E aí essas pessoas de fora dão um veredito para dizer quem está certo, quem está errado, aí vira para o marido e fala: tá vendo? Eu conversei com fulano, ciclano, ciclano, e todo mundo é unânime em dizer que você está errado e eu estou certo, né? Então, olha que nível de imaturidade, né? Então, a primeira coisa é tirar esse olhar do casamento de como se fosse uma disputa simplesmente de certo e errado. Eu vi também você falando, Larissa, uma observação que é bastante importante, que nós e perfis semelhantes aos nossos, a gente fala muito de amadurecimento e quando você vai ver o percentual do gênero, né, que nos acompanham, sempre é assim, 80% ou mais de mulheres. Então, Isso que tu é homem, né? Sim, tu é hã? homem, 80% mulher. O Ítalo também sempre fala que é a maioria. Eu sou mulher, o meu é 90%, né? Só que assim, se fosse parar pra pensar, não faria muito mais sentido muito mais homens seguirem o Ítalo, né? Ele fala palavrão, ele fala, né, daquele jeito dele, faria muito mais sentido homens. Não, mas no fundo o assunto todo é de amadurecimento. Né? Isso só Exato. é uma amostra para nos mostrar que realmente é uma busca muito mais de nós mulheres. Né? Isso. É nosso, assim. E sabe o que eu acho, Larissa? Eu também costumo dizer o seguinte, que a própria biologia, ela dá pouco tempo para a mulher ser imatura. Uhum, Isso verdade. tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é que ela está diante, por exemplo, algo que exige maturidade é ter filhos, né? Então, a mulher tem um limite biológico para ser mãe, enquanto o homem, ele pode ser imaturo ali por, sei lá, 50 anos, e aí aos 60 ele cai a ficha, ele resolve ter uma família, ele provavelmente vai conseguir uma mulher jovem, bem-sucedida, bonita, e que quer ter uma família, ele vai conseguir ter uma família. E já a mulher, não, então, quando ela percebe, né, que a idade biologicamente está, né, se aproximando, ela começa a buscar elementos, né, de maturidade, ela busca crescer. E Uhum. também, eu costumo dizer que, uma coisa que o Ortega fala também que é muito importante, é que o homem e a mulher, eles são seres referenciais. Então, eles sempre estão olhando para o outro para entender quem eles são. Então, falar em crise de masculinidade é falar em crise de feminilidade também.
Aí a gente sempre vai ficar naquela coisa assim, quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Uhum. Mas o fato é que quando um está em crise, o outro também isso Uhum. puxa, né? Um ponto importante também, que também, mais uma vez, volta ao Ortega, que eu acho ele um autor muito bom, ele colocando a diferença entre homem e mulher, isso já vai ser uma dica importante aqui para a nossa pergunta central, que é como ajudar o marido a amadurecer. Ele diz que a força do homem está no fazer, porque o homem é um ser muito simples, né? Até quando a gente vai analisar a narrativa tradicional bíblica, a gente vê que o homem ele é só barro e o sopro, né, do espírito. Então ele é constituído de uma coisa só. Ele é um ser daqui de baixo, né? Nós somos, eu digo que assim, nós homens nós somos muito simplórios. Não é difícil saber o que o homem está pensando, né? Então assim, nós somos muito simples. Se eu quero que algo aconteça, eu homem tenho que ir lá fazer. Então eu tenho que me mover para conseguir mover essa outra coisa no mundo. Já a mulher, nesse sentido, a mulher é superior ao homem. A mulher, ela é mais complexa. A força da mulher não está no fazer, embora ela consiga fazer tudo. A força da mulher está no ser. Então, isso é mais profundo, isso é mais bonito, né? A mulher, ela é mais misteriosa, ela é mais complexa. É difícil saber o que a mulher está pensando. É difícil entender o que a mulher está pensando. É um grande desafio aí que está na humanidade há séculos, milênios, e que jamais vai ser E por mais que a gente solucionado. explique, vocês, né, é assim, é incompreensível para o mundo de vocês mesmo, né? Exato, por uma deficiência nossa, né? Então, nesse sentido, eu não tenho dúvidas aqui de afirmar que a mulher é superior ao homem. O próprio Ortega tem uma frase que eu gosto muito, e que eu não entendi assim. Minha mulher também ficava comentando isso, que de vez em quando eu parava e ficava olhando para ela assim, e ela ficava assim: que você tá me olhando e tal, assim, coisa. E aí tem uma frase do Ortega que diz assim: todo homem dono de uma sensibilidade bem temperada já experimentou ao lado de alguma mulher a sensação de estar diante de algo estranho e definitivamente superior a ele. Então, diante da mulher, né, amada, o homem tem esse olhar assim de eu tô diante de um mistério que eu não entendo bem. O, o próprio, o meu cunhado me zoa, né, o Felipe, ó, eu sou padre. O, a própria narrativa também, né? Qual foi ali a realidade do primeiro homem? Ele trabalhou o dia inteiro, ele via que cada animal tinha seu par e ele não tinha par, e ele foi dormir cansado. E no outro dia ele acorda e tem um outro ser que o completa e que ele não sabe de onde veio exatamente, né? Então, arquetipicamente, a mulher tem essa característica superior de ser o ser e o homem tem essa característica de ser o fazer. De modo que se o homem quer que algo aconteça, ele vai lá e faz, ele empurra, ele aplica a sua força, a sua capacidade à coisa. A mulher, o ideal da mulher não é por aí. A mulher, a grande força da mulher é ser inspiração, porque ela é o ser, né? Ela conquista o homem com um olhar. Uma, eu sempre falo isso, uma mulher num local que tem vários homens olhando para ela, um olhar dela, uma jogada de cabelo dela, ela põe os 50 homens para brigar entre si, para ver quem que vai conquistá-la, assim, né? Então, a mulher, é, ela é um motor imóvel, ou seja, isso é até uma característica divina, né? Deus é o ser que não precisa se mover para que coisas aconteçam. Nesse sentido, quem tem essa característica divina não é o homem, é a Uhum. mulher. A mulher tem essa característica. Então, hoje, não sei qual é a sua experiência em relação a isso, Larissa, se você também, como mulher, pode me dizer, se talvez as mulheres não tenham descido do ser para o fazer, e aí o homem, ao perceber que agora a mulher Se faz, igualar ao homem, né? aí ela desceu, né? Ela saiu do ser Uhum. e foi para o fazer. O homem que estava no fazer falou assim: já que ela está fazendo, eu não faço nada. Aí, aí ele se rebaixou e virou. O que Sim. que virou o homem moderno? É um cara assim, paradão, que faz só o básico, que às vezes nem trabalha, às vezes a mulher que está ali sustentando o cara, e isso não Eu sempre incomoda o vou ficar cara. admirada da queixa de mulheres com os homens que não saem do videogame, que não saem, né? Pra mim, essa é tipo, cara, sério mesmo, tipo, é inacreditável.
imaginar isso. Inacreditável. E E é é muito exatamente o que frequente, você está né, no falando, consultório. né? Homens que quase são nadas, né? Que quase são nadas, assim. Exato. E Uma aí realidade as muito mulheres triste. ficam desesperadas, assim, Saulo, o que que eu faço com meu marido? Isso é um absurdo e tal, tal, tal. Então, é esse que é o ponto. Aí a gente pode entrar em como modificar isso, né? Mas seria interessante que a mulher ela retomasse a grande força da mulher e ela fosse essa inspiração. Uhum. Porque quando ela tenta ir para empurrar o homem, na verdade, ela está indo para uma posição masculina também. E aí o que vai acontecer é o famoso Carlão, né? Não sei se você já viu a Andréa Lide fala muito disso, o Uhum. próprio Ítalo falou muito disso também, né? E aí o que acontece? Ela vira outro homem dentro de casa. Então, Uhum. assim, ficam dois homens brigando, porque homem junto, o pessoal vai saber disso também. Homem, quando fica muito tempo junto, o embate, vai para o embate, vai para a rusga, né? Então, acaba que a coisa não dá muito resultado. Então, Perfeito. né, a mulher tentando ocupar essa posição de inspiração, ela pode reacender no homem essa posição de ele ir pro embate, né? Ele sair desse sofá e ir fazer Sim. alguma coisa, né? Por ela. Nossa, é inversão de papéis mesmo, né? Claro, se a gente fica tentando ocupar um outro papel, se a gente deixa de querer ser quem somos, né? Quem devemos ser, enfim, cumprir os nossos chamados, assim, é claro que as coisas vão ficar todas muito confusas. Quando tu falasse ali das 12 camadas, né? Que no casamento a gente deveria estar, pelo menos na sétima, para quem não sabe o que a gente está falando, a sétima, bom, as camadas da personalidade seria um processo, uma descrição, um processo natural de amadurecimento que nós, seres humanos, deveríamos passar da primeira à 12ª camada. A sétima é a camada do eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço o que eu preciso fazer, o que a vida me pede, o que os outros esperam de mim, né? E daí muita gente pode pensar, não, eu faço isso, não, mas às vezes a gente faz assim muito, esperando muita coisa em troca, ou se não tem a recompensa que a gente precisa, a gente sofre demais. Então, é o fazer o que tem que fazer tranquilamente, assim, né? Com a maturidade disso, própria disso mesmo. E se a gente está numa realidade que a gente fala bastante, né? De que a maioria das pessoas estão presas na quarta camada, e o que é a quarta camada? É a camada do afeto, da necessidade de validação afetiva, né, de se sentir amado o tempo todo. Se a gente para pensar nisso, assim, a sensação assim, é que se explica muita coisa mesmo, né? Imagina só um casamento de duas pessoas que estão na quarta camada. Se ambos Nossa, estão querendo aprovação o tempo todo, se ambos estão querendo se sentir amados o tempo todo, é realmente o que a gente falou no início, é um casamento de duas pessoas extremamente imaturas, é claro que isso vai dar muito problema, né? É claro que isso vai dar muito problema no casamento, na relação. Na quinta camada, né, que é o disputar o seu poder, colocar o seu poder no mundo. Imagina só um casamento de duas pessoas na quinta camada, a brigarada que não é isso, né? Então, assim, realmente, no momento que a gente identifica que a gente está nessa imaturidade mesmo, que no final das contas, e eu acho que é isso que tem a ver também, né? Que no final das contas, o casamento, o amor, e a gente pode falar de casamento como sinônimo de amor mesmo, né? Pensando em amor, se amor é o compromisso, se amor é a decisão e tudo mais, o casamento não deixa de ser isso também. Se eu penso que o casamento está girando muito mais em torno de mim, do meu umbigo, de me satisfazer, de me fazer feliz, é claro que é impossível, porque é próprio do amor ser doação, ser para fora, ser para o outro, ser entrega. E o casamento tem que ser isso. O casamento tem que ser duas pessoas juntas que têm como sua missão fazer o outro feliz. A missão da sua vida, dos dois, é fazer o outro feliz. Se ambos têm isso em mente, se ambos têm isso como missão, objetivo de vida, é óbvio que a coisa vai andar um pouco melhor. Mas se são duas pessoas daí de quarta camada, né, que estão só buscando coisas para si, né? Na verdade, isso não é nem amor, é o egoísmo a dois mesmo, né? É aquela coisa assim que nenhum amor amadureceu ainda, né? Quem dirá as pessoas. Então, assim, eu vi que tem algumas pessoas meio agoniadas aqui nos comentários. Tá, mas como que eu faço então para ajudar meu marido? Mas como que eu faço então? Assim, a gente está falando já disso, né? Eu não sei se não está claro, mas a gente pode deixar mais claro, assim. Basicamente, a gente está falando que o primeiro passo para ajudar os nossos maridos a amadurecer é a gente amadurecendo. É a gente buscando esse amadurecimento. Porque não tem nada que possa amadurecer mais alguém do que a convivência com alguém maduro.
Imagina só se essa pessoa for a sua esposa ou seu esposo, que você convive tanto, né? Que é a pessoa que tu mais convive. Se essa pessoa é uma pessoa madura, o outro, em algum momento, deve acabar amadurecendo também. Isso vai Uhum. refletir no outro, né? Então, assim, nossa, na verdade, esse assunto que a gente está falando entra tanta coisa, né? Porque é isso mesmo, a gente vai pensar em concepção de amor, né? A maioria dos casamentos, na verdade, estão com tanto problema ali na concepção do que é o amor mesmo, do que é o casamento, né? Do que é tudo isso, não sabe nem o que estão fazendo ali direito. Então, é claro que a coisa fica um pouco confusa. Inclusive, Saulo, uma coisa que a gente conversou por WhatsApp, e eu acho que é um ponto legal da gente trazer também, é a importância do namoro, né? Eu vi que também tem umas meninas solteiras aqui pedindo live para as solteiras. Eu acho que nesse ponto que eu tô trazendo agora, entra a questão da importância da gente escolher bem os nossos maridos, sabe? Porque, assim, é muita gente... Nossa, fiquei meio... Pegando, deixa eu tomar água, peraí. O assunto pesou, né, Larissa? Muitos casos, assim, o cara já era assim, né? No namoro. A mulher já era assim no namoro. A verdade é que tu sabia muito bem quem tu estavas escolhendo. Já sabia que o outro era assim. E daí, assim, teve uma doce ilusão de que com o tempo e com o amor você mudaria ele, né? Ou nem pensava em nada disso, só porque estava apaixonada. Aí ele me pediu em casamento, que lindo, aí casou. Tipo, no calor do momento, nem sabia direito o que estava fazendo. Foi isso, sabe? Muitas vezes o casamento foi algo que foi, olha, uma consequência assim, né? Não uma coisa refletida, decidida. Então, Uhum. realmente, a gente precisa pensar no namoro como um momento que, nossa, talvez seja uma das coisas mais importantes da vida. Porque é o momento de tu escolheres realmente quem tu queres dividir a tua vida, compartilhar a tua vida, né? Pro resto da vida. Então, assim, namorar bem, conhecer bem aquela pessoa e realmente tomar uma decisão decidida, uma decisão Uhum. refletida, talvez seja uma das. Claro, não vai querer alguém pronto, não vai ficar assim, super exigente, procurando um homem super maduro para daí poder casar. Mas é claro que tem que escolher bem mesmo, sabe? Então, É. para as solteiras que estão nos assistindo, que ficam com essa angústia, Uhum. tem que pensar nisso, sabe? É. Esse ponto é super importante, Larissa. Eu, na minha prática clínica aqui com casais, a maioria dos grandes problemas já estavam presentes desde o namoro, né? E aí a pessoa Isso. não percebeu isso. Eu acho que muito disso ocorre por essa inversão dos conceitos do que é namoro e do que é casamento. Inclusive, a resposta minha, assim, que mais famosa lá, que o pessoal mais gosta, é uma resposta do barco, que eles falam, né? Que eu comparo o namoro como sendo a praia, em que tá Hum, tudo bem, tá tudo feliz, é picolé, é milho verde, aí você pula ali no raso, dá um mergulhinho, depois volta. A namorada deu algum problema, você chama o pai dela, ó, tá dando um problema aqui, resolve aí. Aí na hora de dar uns beijinhos, de ir pra festa, aí ela é sua namorada, né? Então, todo mundo tá jovem, tá bonito, não tem nenhuma doença, não tem dívida. Então, o namoro é essa farra, é essa festa. Em oposição ao casamento, que seria entrar dentro de um barco com uma única pessoa, tão falha quanto você, e ir rumar para o alto mar mesmo. E eu até coloco na resposta, né, que certamente tempestades virão, mas que você precisa ter alguém disposto, altamente disposto, e que compartilha os mesmos valores que você. Então, tentando, eu sei que o pessoal gosta dessas coisas mais práticas, assim, né? Embora o assunto seja interminável, mas eu diria o seguinte: o namoro, ele é esse momento de você observar mesmo. A dinâmica que está no namoro é a dinâmica do amor eros, né? Que não é nem amor propriamente dito, né? Uma paixão em que você se atrai inicialmente pela presença física da pessoa mesmo, a aparência, se te apetece ou não, o jeitão da pessoa, se você gosta ou não. Isso te faz se aproximar da pessoa e passar a observá-la em ação. Essa observação em ação, você precisa observar basicamente duas coisas. Você tem que ver se ela tem o mínimo necessário, né? Ou seja, se ela tem as coisas positivas que você espera num companheiro de viagem para o barco, para o alto mar, e se ela tem defeitos intoleráveis, coisas que você não aceita de modo algum na sua vida, né? Então, por exemplo, ele já se mostrou agressivo com você, ele gritou e apontou o dedo na sua cara, talvez ele não te agrediu fisicamente,
mas tá aí, você tá vendo, né? Como a pessoa tá agindo. E aí você observaria isso, e aí eu sempre repito lá também no meu Instagram, falando sobre valores negociáveis. Uhum. Casamento é projeto em comum. Vocês dois têm que compartilhar os mesmos valores negociáveis. Falando rapidamente assim, um pouco da minha história, quando eu e minha esposa, a gente começou a namorar muito novos, né? Assim, ela tinha 15 anos. E eu era muito, assim, muito imaturo. Eu não tinha lido nem 1% das grandes coisas que hoje norteiam minha conduta, mas a gente compartilhava os mesmos valores. E minha esposa é colérica, e o colérico, ele é um bom parceiro de viagem, porque uma vez que ele tem o ideal dele, ele persiste muito consistentemente naquilo. E hoje, assim, refletindo bem, eu percebo que isso foi a grande coisa que me atraiu nela e que ela percebeu também em mim, embora não seja colérico, mas ela percebia que ter uma família e querer o casamento era algo muito forte para mim também. Então, ainda que nós dois fôssemos bastante maturos naquela época, a gente estava Uhum. olhando para o mesmo lugar e a gente queria o casamento de um modo como sendo algo muito importante para nós. Então, era como se fosse assim: a gente vai crescer nesse caminho, mas nós dois temos a mesma direção. Então, isso estava muito claro, né? Então, o namoro serviu para isso. Então, eu costumo dizer que o namoro, ele é um umbral da porta. Ele para quem não sabe, é aquela parte superior da porta, e ele tem essa espessura, assim, ó, o umbral da porta. Então, ele é só o preâmbulo. O namoro é isso. O namoro não tem esse peso enorme que as pessoas confundem hoje, Larissa, que elas acham assim, que casamento é prisão. Casamento não tem liberdade. Casamento não tem amor. As pessoas ficam juntas porque foram obrigadas pela igreja ou pelas leis, etc. Então, essa é a concepção que as pessoas Game têm over. hoje, né? E o namoro não. O namoro é liberdade. O namoro as pessoas estão juntas porque querem. Então ali está o verdadeiro amor. Uhum. Pior inversão que essa eu não consigo pensar, né? Assim, Não. isso é razão de enormes E problemas aí, nos o que que a relacionamentos. gente vê, eu acho um pouco consequência disso, um apego doente pelo namoro e um desapego pelo casamento, porque a gente vê assim Exato. casais que estão em namoros terríveis, namoros abusivos, namoros péssimos e não conseguem terminar e se livrar, e já no casamento, primeiro problema manda embora. Então assim, é uma Perfeito. inversão completa mesmo Perfeito. das duas, Então, né? se a pessoa quer ajudar o marido a amadurecer, ela tem que entender o que é namoro e ela tem que entender o que é casamento. Então, namoro, gente, é umbral da porta. Você está olhando para a casa e você está vendo se você quer entrar ou não. Se essa casa tem condições Uhum, de te uhum. abrigar. Agora, uma vez tendo decidido, então vamos supor que os maturos casaram aí e já estão juntos agora. Aí a pessoa fala assim: ah, Saulo, agora imaturo eu vou separar. Não, né? Calma, calma. Os dois Inclusive, para camada. exatamente. Então, assim, inclusive, ser fiel à palavra dada é uma característica de pessoas maduras. Ser fiel no momento em que você não está recebendo algo bom, né, é uma característica de pessoas maduras. Apenas pessoas maduras conseguem se manter persistentes em situações adversas. Então, talvez você, mulher aí, que é a maioria do nosso público, talvez você já esteja na sétima camada, né? Quando os filhos chegam, normalmente a mulher é forçada a amadurecer, justamente porque os filhos são uma demanda 24 horas por dia, intransferível, e que ela tem que responder estando feliz ou estando triste, estando com fome ou estando com sono. A mulher, ela responde isso. E isso pode ser um facilitador e um impulsionador, Não uma regra, né? Porque não assim, é uma não é regra. a circunstância unicamente que nos faz amadurecer. Então, é claro, inclusive a gente vê tantas mães insatisfeitas e odiando a maternidade, e reclamando da maternidade, não sei o quê, e daí é justamente, né? É possível a gente estar nessa realidade e não ter amadurecido nela. Mas Exatamente. vamos combinar que é uma oportunidade gigante para amadurecimento, né? Isso, por quê? A gente respeitando a hierarquia de intelecto em primeiro lugar, vontade em segundo lugar e emoções em terceiro lugar, o filho deixa isso muito claro. Por quê? A mulher, estando
sentindo, né, emoções aqui em último lugar. A mulher está com sono, a mulher está irritada, a mulher está triste. Só que o filho tem uma demanda. Acorda 3 da manhã, igual a minha filhinha lá recém-nascida, tá acordando minha esposa lá 2, 3 vezes por madrugada. Acorda e a pessoa tem que, através do intelecto, né, o intelecto em primeiro lugar, orientado pelos valores inegociáveis. Então, assim, subentende-se que o filho seja um valor inegociável para você. Então, por ver que há valor no filho, a sua vontade observa um bem que é apresentado pelo intelecto e isso move a sua vontade. E você age em detrimento das emoções. Estou triste, estou com sono, estou irritada. Então, mesmo estando com isso, pelo seu intelecto, tendo visto algo de valor, o quê? O seu filho, isso move, isso atrai a sua vontade e você vai lá e cuida do filho, mesmo de madrugada, mesmo cansada. Fazendo isso persistentemente, isso pode ser um elemento de Isso, amadurecimento. isso. Pensando na Então, inteligência como algo, né? Como o algo que nos faz enxergar o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, e a vontade, esse algo que nos faz escolher o bem, né? Não como a gente perfeito. fala popularmente, tipo, que a gente acaba colocando como sinônimo de desejo, né? Ah, eu tô com vontade de ficar o dia inteiro na cama. Né? Não é essa vontade que o Saulo tá falando. Ele tá falando da vontade, né? Componente psicológico mesmo. Componente aí que nos Isso, a faz... A faculdade vontade é o que humana. nos faz ir além da nossa vontade, digamos assim. Exato, exato. Né? Sempre, Saulo, uma sempre. galera falando aqui que querem live só sobre namoro. Já vamos parar de falar de namoro, a gente vai marcar outra depois para falar só de namoro, porque esse assunto dá 300 lives, né? De namoro. Então, é isso que eu falei aqui é para a pessoa entender que se ela está acima do marido em termos de maturidade, ela tem que o intelecto dela tem que entender o que é o casamento e enxergar Uhum. um valor no casamento, enxergar um bem no casamento. E ainda que as emoções dela, né, se irritem com o marido, estejam tristes porque o marido não faz o que ele tem que fazer, então, de fato, você está certa, você não está errada, você está certa. Uhum. Uhum. Mas a questão é o que fazer com isso. E o que fazer com isso vai ser orientado pelo seu intelecto, entendendo que o casamento é um valor, isso vai mover a sua vontade. Exemplo: não existe amadurecimento sem o cumprimento do dever. Né? Não existe amadurecimento sem o cumprimento do dever. Então, seu marido tem deveres e ele não está fazendo esse dever porque ele é imaturo. E você chega e você acaba, pô, ele não está fazendo, eu vou lá fazer. Só que se você faz o dever dele, você entende que você contribui para que ele permaneça imaturo. Então, muito disso vai ser o quê? A mulher sair de cena do que o homem tem que fazer, e aí vai dar ruim, né? Assim, vai ficar alguma coisa sem fazer, vai ficar uma coisa desconfortável, vai ter uma sensação ruim. Mas se você entender que isso é parte do processo de amadurecimento dele, você entende que há um bem maior ali. Então você sai desse lugar para que ele apareça. E aí quando ele fizer a coisa, aí você elogia ele. Aí alguém diz assim: poxa, mas eu vou elogiar ele por uma coisa que ele tem que fazer, ele não está fazendo mais que a obrigação dele. Sim, mas você não está sendo. O ideal não é que você seja a inspiração dele. E se você entende que ele é imaturo, você não entende que você pode ser uma força que acaba o movendo. Quando a nossa filha faz um desenho lá que não está tão bonito e ela te mostra, você vira e fala assim: nossa, que ridículo esse desenho. E você, não, você não faz E você isso. não gostaria, né, também de ter sido elogiada por algo que era tua obrigação, né? É a coisa Exato. da gente aprender a se colocar no lugar do outro nas situações também, né? Isso. O que que eu gostaria no lugar dele? O que que no lugar dele, né, se fosse o contrário, o que que seria bom para mim que me ajudaria a crescer, a amadurecer? Né? Não adianta a Exato. gente também ficar irritado com o outro. Claro, gente, a gente fica, né? A gente tá aqui falando tudo isso, mas é claro que o Saulo tem os problemas dele no relacionamento dele, eu tenho os meus. É claro que as dificuldades existem e fazem parte. Não é a coisa mais fácil do mundo. É óbvio que várias vezes a gente não vai conseguir também. Mas assim, o que que é o certo? O que que a gente tem que buscar e almejar? É tentar, assim, agir com sabedoria também. O que que eu posso fazer aqui que realmente vai ajudar em alguma coisa? Porque só surtar com o outro, só se estressar, só explodir, a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum, né? E esse Exato. amor que a gente fala, o Saulo falou alguma coisa nesse sentido também,
que eu acho que é um olhar que nos ajuda muito, assim, né? Pensar no amor como muitas vezes, assim, quando a gente olha para o outro, né? E a gente só tá enxergando os defeitos do outro, a gente só tá enxergando a imaturidade, a gente só, nossa, ele é um bosta, né? A gente às vezes está assim, só consegue enxergar dessa forma. Sempre gosto de pensar nessa hora assim, será que o problema é com o outro ou é comigo? Porque ninguém tem só defeitos. Nenhuma pessoa, nem a pior pessoa do mundo tem só defeitos. Todo mundo tem defeitos e qualidades. Se eu não tô conseguindo enxergar as qualidades do meu marido, que por algum motivo eu escolhi estar com ele, o problema tá nele ou tá em mim, que não tô Sim. conseguindo enxergar isso. Que de certa forma eu tô com uma venda nos meus olhos, né? E não tô conseguindo ver. Então, de certa forma, o meu olhar, a minha visão, meu amor para ele parou só no que eu tô vendo. Eu não tô mais conseguindo enxergar quem ele é de verdade, porque ele não é só aquilo que eu tô julgando. E pior, eu não tô conseguindo atravessá-lo e ver aonde ele pode chegar, né? E isso é próprio do amor e é esse olhar de caridade mesmo, assim, que a gente tem que ter com os nossos esposos, né? Que são as pessoas mais importantes da nossa vida. Se a gente não for amá-los assim, a gente vai amar quem, né? Exato. De olhar e ver quem ele verdadeiramente é, com as suas mazelas, com as suas coisas boas, com tudo, mas ver também aonde ele pode chegar. E é justamente esse olhar que atravessa e vê todo o potencial dele que pode nos ajudar. E assim, a gente está falando assim porque a gente está fazendo uma live principalmente para as mulheres, mas é óbvio que tudo que a gente está falando é invertido também, né? Os homens Claro. também vão fazer esse olhar para ajudar as suas esposas a alcançarem tudo aquilo que elas podem ser, Isso. né? E essa é justamente a diferença entre namoro e casamento. No namoro, ainda existe a dinâmica do amor eros, que é justamente aquele da troca, é justamente aquele da superficialidade. Entrou no barco, meu amigo, aí esse amor tem que amadurecer para esse amor que a Larissa está falando, que é o amor que não enxerga só o que a pessoa é hoje, mas o que ela pode ser, e mais do que isso, você ser um agente de realização no outro. Então, o fato de você estar na vida do outro pode causar uma melhora nele. Agora, isso tem que ter um contexto. A gente está deixando isso bem Sim, claro, né? Porque jogar isso para o namoro, quando a sim. pessoa não assumiu um Aí é eu compromisso, achar que eu vou casar com outro e depois eu mudo, né? exatamente, né? Não, assim, eu tenho que casar pensando que ele pode não mudar nada nunca. Eu tenho que casar Isso, aceitando ele exatamente como ele é. Porque garantia de que vai mudar, a gente não tem nenhuma, né? E não dá exato, depois de dizer que eu não sabia, né? Eu aceito a pessoa como ela é. Mas ao mesmo tempo, né? Eu vou ajudar ela a melhorar. É claro, eu quero pra ela o quê? Eu quero pra ela o céu, eu quero pra ela o melhor que há, né? Eu não quero que ela fique na mediocridade do agora, assim. exato. Saulo, algumas pessoas perguntaram aqui já, eu vi em alguns momentos já, assim, perguntarem se a maturidade tem a ver com idade, se é fisiológico ou é comportamental. Então, tudo que a gente está falando, né, primeiro, não é necessariamente relacionado com idade, tanto que a gente vê tantos casamentos imaturos aí, e muito menos fisiológico. É justamente esse comportamento, tanto que o Saulo estava muito bem falando ali, que a gente se colocando nessas situações, então se colocando nas situações de cumprir o seu dever e não reclamar, de, né, cumprindo todas esses sinais de maturidade, assim, esses comportamentos de maturidade, a gente vai aos poucos se tornando mais maduros também. Então, o processo de amadurecimento, ele é um processo que exige esforço. A gente não amadurece Perfeito. naturalmente. Tanto que eu posso ser mãe, que talvez seja uma das realidades que mais exige amadurecimento, e não me tornar madura. E não me tornar Exato, madura. Não é algo de fora para dentro, né? É algo realmente é um processo interno e que exige muito esforço. Muito exato. esforço. Eu até fiz eu tô fazendo uma série de videozinhos curtos, Larissa, eu tava falando sobre a inveja, né? Aí eu coloquei inveja e natureza humana. E ao falar da natureza humana, assim, no vídeo eu falei o seguinte, que a inveja, ela é a tristeza pelo bem no outro, né? Você enxerga um bem no outro e você fica triste. Mas o que te mantém, isso gera um sentimento de inferioridade. Mas o que te mantém inferior não é o fato do outro possuir um bem, mas o fato de você ser invejoso, porque o invejoso não chega para o outro e pergunta, poxa, como que você chegou aí? Como você aprendeu isso? Como você conquistou isso, né? E aí, por não fazer isso, você não conquista a coisa. Aí Uhum. alguém me mandou uma pergunta falando assim, mas isso não seria forçado? Tipo assim, eu chegar lá e elogiar a pessoa e Boa. tal. Aí eu peguei e virei e falei Bom assim, ponto. o que há de bom na sua vida e que não
foi necessário esforço, né? Tudo que há de bom em nós foi fruto de esforço. Mesmo uma pessoa que tem um dom para música, por exemplo, ela foi obrigada a sentar lá no piano e ficar horas e horas estudando e aperfeiçoando esse dom. Então, para essa pessoa que pergunta se o amadurecimento é fisiológico ou natural, eu diria que não, né? A gente compartilha essa visão de que a natureza humana é uma natureza caída, que a gente tem más inclinações e que a gente tem que ir forçando mesmo, inclusive a palavra virtude vem de virtus, que literalmente significa força. Então a gente tem que forçar mesmo um comportamento bom e à medida que a gente vai agindo assim, isso vai se integrando na nossa personalidade, no nosso caráter, isso vai moldando o nosso caráter de modo que ao longo desse processo a coisa vai ficando mais fácil, digamos assim. Mas o início do Nossa, processo perfeito que eu tenho é o esse ponto. início, é força mesmo, é se esforçar. Não vai ser fácil. Nada disso que a gente está falando aqui que tem que fazer pelo outro, isso, nada disso é fácil. Assim, nossa, que Muitas como eu vezes chega a gosto. doer. Muitas Isso. vezes chega a doer. Ô, Saulo, esse ponto que tu trouxe é muito importante, porque é muito essa mentalidade que a gente tem hoje, assim, né? A gente tem uma... Tá na moda achar que a gente tem que ser o mesma, eu tenho que ser autêntica, eu tenho que ser espontânea. Mesmo que isso signifique ser mal educada, né? Ser egoísta, ser tantas coisas, assim, que toda essa autenticidade às vezes significa. Então, assim, tá, eu posso ser assim. Mas se eu quero ser uma pessoa madura, se eu quero ser uma pessoa de caráter, se eu quero, né, me desenvolver assim enquanto ser humano, não vai ser possível, não vai dar, né? Exatamente. Assim, e aí entra o se forçar, e que para muitas pessoas às vezes soa estranho, soa falso, só que qualquer mudança de hábito é isso, né? Se eu vou entrar numa dieta, vai ser falso no início, vai ser forçado. Tu tá odiando comer aquela salada, tu queria estar comendo outra coisa, no início é forçado. Mas não é para um bem maior, não é para uma coisa mais importante, um objetivo que tu queres. Por que que com o nosso comportamento, com as nossas relações vai ser diferente? Né? Vai ser da mesma forma. Eu vou me forçar, eu vou imitar outras pessoas, se for preciso, né? Eu vou imitar inspirações aí. Porque, assim, a gente tem que aprender com os erros dos outros e aprender com os acertos dos outros também. Se eu vejo que uma pessoa faz algo que é bom, por que eu não posso imitar isso nela? Né? Claro, Os santos estão aí para isso, inclusive, né, nessa aula. exatamente. Então é justamente isso. E a beleza disso tudo, a beleza desse se esforçar, desse forçar, é que vai tornando natural, como qualquer hábito, qualquer coisa que a gente quer mudar na nossa vida, qualquer vício, né? Que é aí os hábitos ruins que a gente quer tirar. A gente vai ter que começar com hábitos bons, com comportamentos bons, que vão gerar hábitos bons e que daí vão virar virtudes também. São Tomás até fala, eu acho muito bonito, assim, que ele fala que isso se torna como uma segunda natureza, uma segunda pele, assim, né? Agora eu esqueci a palavra, natureza adquirida, né? Que ele fala. Então, assim, a gente vai se forçando até que chega uma hora que se torna de certa forma natural, mas foi a gente que conquistou. Temos 2 minutos, o Instagram acabou de me notificar aqui. É isso, Também. Larissa. Essa noção de hierarquia, de ordenamento pessoal, eu gosto muito. É intelecto que acessa a realidade, enxerga o que é o melhor em cada situação. Como ele distingue isso? Orientado por valores inegociáveis. Ótimo. A vontade submissa ao intelecto, que será movida à medida que ela enxerga o bem na situação. Né? E, em último lugar, as emoções. Né? Então, assim, nossa, o psiquiatra está falando que emoções em último lugar. Sim, Mas estou falando que as emoções estão em último lugar. Eu sempre gosto de dizer que se o ser humano fosse um barco, certamente as emoções fariam parte da tripulação, mas o leme do barco está na mão do intelecto, né? Porque ele é que vai guiar perfeito, perfeito. essa viagem aí. Então, quando E na maioria nessa, das vezes, a gente está deixando as emoções conduzirem esse barco, né? isso E que eu ia isso falar, tá. há uma inversão É, na hierarquia, porque a vontade não sai do meio, porque ela é simplesmente uma força que vai para algum lugar. A grande questão é quem está comandando, né? Então, se você inverte e coloca as emoções guiando as suas ações, os seus instintos, os seus desejos guiando as suas ações, olha, é complicado, porque quem é refém dos instintos? São os bichos. Os bichos são uhum. reféns dos instintos. Um cachorrinho que tiver lá no cio e passa a mãe dele, ele acasala com a mãe dele. Então, assim, tudo bem para ele, que é um animal, que a natureza dele é essa.
Mas para nós, seres humanos, viver assim, com essa inversão, é nos rebaixarmos a meros bichos. E olha que Perfeito. coisa. Então, o Saulo vai cair. Ah, então. 5 segundos. Não, Gente, não obrigada se sejamos vocês bichos. gostaram. É,